Qual a minha opinião sobre o passaporte sanitário? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, para que a gente leve essa mensagem a mais pessoas, para que a gente consiga pregar o Evangelho a mais pessoas. Não sei se os irmãos perceberam, mas eu estive um pouco sumido aí nessas duas últimas 3 semanas, porque eu, depois de muito tempo, peguei o Covid, infelizmente. Fiquei um pouco debilitado, então não consegui estar fazendo a rotina de vídeos que a gente tinha aqui no canal, de 4, 5 vídeos por semana. Então eu mandei alguns vídeos antigos para vocês, fiz alguns trechos de sermonetes novos, então se você está acompanhando o canal, você viu. Então não é pela minha saúde ficar ruim que a gente deve parar de pregar o Evangelho, então também é uma coisa que eu e você devemos ter em mente. Vamos lá, vamos direto ao assunto, né? Direto ao ponto. O que eu acho sobre o passaporte sanitário ou passaporte da vacina, enfim. Essa questão da obrigatoriedade de me vacinar para poder ir a alguns lugares. Alguns irmãos têm falado que é a marca da besta, algumas pessoas têm falado isso e teorias começam a surgir. Então vamos olhar para a Bíblia, vamos olhar para o Espírito de Profecia, vamos tentar compreender e entender algumas coisas a respeito disso. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, verso 15 ao 17. 13, Apocalipse 13, do 15 ao 17. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal à mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Então aqui está falando sobre a marca da besta, e o que é mais importante que a gente consiga compreender isso aqui, nós que temos essa mensagem. No verso 15 está falando sobre adoração. Então a marca da besta tem a ver com adoração. A marca da besta me leva a rejeitar ou a não adorar a Deus. E aí eu, consequentemente, já aceito que estou adorando a besta, estou adorando ao inimigo de Deus. Não há meio termo, não tem como eu adorar a dois senhores, não tem como eu adorar a Deus e adorar aceitando essa imagem na minha vida. Então, a marca da besta me leva à adoração. O passaporte sanitário me leva à adoração? Não. Ele vai me impedir de comprar e vender, não vou poder entrar no mercado, não vou poder entrar no shopping, não vou poder entrar numa loja, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Sim, ele visa isso, que restringe as pessoas a irem ou frequentem tais lugares, mas isso não é adoração. Então a gente pode dizer categoricamente que a marca da besta não é a vacina, porque ela não me leva a adorar. Ponto final, não tem discussão aqui. Eu não estou sendo impedido de adorar a Deus por causa disso. Eu não estou sendo impedido de guardar os mandamentos de Deus, de rejeitar a Deus por causa da vacina, por causa do passaporte sanitário. Mas o que me deixa preocupado com relação a isso? Porque quando você cria uma lei dessa, você restringe a liberdade, você impõe a sua vontade sobre alguém. Então você já não tem mais o livre-arbítrio entre escolher se vacinar ou não escolher se vacinar. Você é forçado a alguma coisa. E tudo aquilo que é forçado, tudo aquilo que tira a liberdade, isso para mim é uma afronta a Deus. Por quê? Vamos lá. Grande Conflito, página 591 ou capítulo 36. Nesse livro aqui, nesse livro aqui eu não achei esse texto do Grande Conflito. Eu não achei esse texto. Ele é uma versão menor, né, do Grande Conflito, é uma versão condensada. Eu acredito eu que seja condensada, não tem essa explicação aqui, não está falando que é condensado, mas
esse trecho eu não achei nessa versão, então você vai ter que dar uma olhada na versão online. Diz assim: Deus nunca força a vontade ou a consciência, porém o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade, por meio do medo ou da força. Procura reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. Para realizar isso, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. A marca da besta será uma lei humana que desafia a lei de Deus, que me leva a rejeitar a lei de Deus para aceitar a lei dos homens. A marca da besta será o decreto dominical, ali onde, quando eu aceitar aquela lei humana, eu estarei aceitando a marca da besta sobre a minha vida. Ali sim, além de me restringir, comprar e vender, eu estarei aceitando a adoração ao Deus Sol, né? O Sunday, o dia do Sol. Então, quando eu aceitar, se eu aceitar essa lei humana, então sim, estarei recebendo a marca da besta, estarei rejeitando a Deus, e então sim, estarei sendo selado como um perdido, como um adorador da besta. E aqui, um ponto importante aqui nesse trecho que a gente leu do grande conflito: procura realizar isso. Para realizar isso, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, ou seja, as autoridades políticas e as autoridades religiosas. Então, através dessa união entre a religião e a política, essa lei humana será decretada e ela me levará a adorar a Satanás, a adorar a besta, a adorar no dia de domingo. Então, acho que aqui já fica bem claro que a vacina, o passaporte sanitário, não é a marca da besta, mas quando algo é imposto dessa forma, é como se fosse um treinamento. O mundo nunca passou por tais mudanças que estamos passando de 2020 para cá, nunca mudou tão rápido. Em pouco tempo, várias coisas, várias leis foram aprovadas, várias atitudes foram sendo tomadas para, vamos dizer assim, proteger a vida. Então, as pessoas passaram a usar máscara, as pessoas passaram a se distanciar, as pessoas não se abraçam mais, se cumprimentam meio que à distância, evitando contato. As pessoas evitam contato para evitar ficar doente, para evitar sofrer algumas consequências, ou para evitar também passar algumas dessas doenças. Então, quando eu olho para a Bíblia e eu vejo essas coisas acontecendo, a forma como o mundo mudou tão rápido, e agora nós vemos o lado político criando leis que vão restringir a liberdade. E a gente vê algumas igrejas falando sim em não deixar pessoas que não tenham se vacinado entrar na igreja para adorar. E isso me preocupa, porque quando a política quer restringir a sua liberdade e a igreja aceita isso também, colocando isso como posição para adoração, isso me preocupa. E isso não é a marca da besta, lembrando, mas é como se fosse um treinamento. Satanás ali buscando colocar através da força da imposição a vontade dele, a adoração a ele. E a gente viu aqui bem no início do texto, Deus nunca força a vontade ou a consciência. Deus sempre vai me dar a liberdade a você, meu irmão, para tomar suas escolhas. Se você rejeitar a Deus, Deus vai aceitar isso. Deus vai entender a sua liberdade de adorar ou rejeitar a Ele. Satanás não. Ele sempre vai querer, por meio da força, buscar fazer com que eu e você adoremos a Ele. Uma coisa que eu já falei esse trecho do Espírito de Profecia em alguns sermões meus, eu vou trazer ele agora porque é uma coisa que eu ouvi de um pastor, ouvi de um outro irmão, e eu acho que vale a pena nós refletirmos sobre isso. Conselho sobre regime alimentar, capítulo 3, página 69. Eu não gosto de falar a página, mas como é um tema importante, eu estou falando a página para os irmãos irem direto ao ponto e verem que
Aquilo que eu estou falando está lá, até porque quando a gente pega aqui o Grande Conflito, essa versão aqui, ele não tem esse trecho que eu trouxe no anterior, que é a página 591, não sei se eu deixei claro, página 591, capítulo 36 do Grande Conflito. Vamos lá agora. Conselho sobre Regime Militar, capítulo 3, página 69. Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. Então, assim como a mão está ligada ao corpo, a mensagem de saúde está ligada à mensagem do terceiro anjo, que a gente já sabe, a gente já teve alguns estudos aqui no canal, que ela é a mensagem mais importante que devemos pregar hoje. Desde 1844 essa mensagem nos foi dada e ela é mais importante para hoje. E alguns irmãos têm falado, assim como Deus tem uma mensagem de saúde que está ligada aos últimos dias, Satanás, como sempre, tenta imitar. Quando a gente vai ver aqui no capítulo 12 e 13 de Apocalipse, a gente vê a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, e no capítulo 12 o dragão. Essas três entidades trabalhando juntas. A gente vai olhar para Deus, temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três entidades. Então, a gente vê que Satanás sempre vai imitando aquilo que é de Deus. E aí, como Deus tem uma mensagem de saúde para os últimos dias, alguns irmãos e alguns pastores têm falado que essa questão da vacina pode ser, sim, uma forma de Satanás tentar impor a vontade dele. É uma coisa que devemos estudar, devemos analisar se essa vacina é boa ou não para mim. Devo olhar os dois lados da moeda, devo estar preparado para isso. E agora sim, no livro Grande Conflito, capítulo 35, tem um trecho que eu gostaria de ler com os irmãos aqui, para a gente finalizar esse estudo. Aqui nessa versão aqui, a página 244. Quando as pessoas exaltam suas próprias teorias acima da palavra de Deus, a inteligência pode causar maior dano do que a ignorância. Então, como eu trouxe essa questão aqui de que Satanás pode também usar a questão de ter uma mensagem de saúde, isso a gente tem que buscar na palavra de Deus, a gente tem que olhar para a palavra de Deus, a gente tem que olhar para a Bíblia, a gente tem que estudar para buscar isso, para buscar as informações, olhar os lados da moeda e decidir o que eu e você vamos fazer ou tomar de decisão para a minha vida, se eu vou me vacinar ou se eu não vou me vacinar, se eu vou adorar a Deus ou se eu não vou adorar a Deus, quando chegar a lei que me diz, agora você rejeita a lei de Deus ou você rejeita a lei humana, mas rejeitar a lei humana terá consequências aqui nessa terra. Então, quando nós olhamos para as teorias surgindo aí, nós temos que ver se essas pessoas estão se exaltando mais a elas, a ideia delas, ou se elas estão buscando nos levar à palavra de Deus, à Bíblia. Eu vou deixar na descrição do vídeo um sermão completo, né? Uma palestra completa que foi dada em uma igreja adventista lá nos Estados Unidos, e essa palestra foi citada por um dos pastores que eu sempre trago o sermão aqui lá da igreja dele. Eu sempre trago alguns cortes de sermonetes que eu extraio do sermão dele também. Então, eu não vou falar qual é o pastor ou qual é a igreja, mas os irmãos que acompanham aqui o canal vão conseguir ir lá. Se eu não me engano, esse sermão que ele deu foi a semana passada ou semana retrasada. E ele faz lá, o título do sermão é Passaporte Sanitário. Se você entrar no canal lá da igreja dele, sempre daqui eu trago na descrição dos vídeos o link das igrejas que eu tirei aquele sermão ou aquele corte de sermão. Então, clica lá e procura Passaporte Sanitário. Você vai ver que esse pastor ele faz uma citação, uma das maiores igrejas aqui do Brasil e da América do Sul. Então ele faz uma referência ali, acho que ele fala uns 30 segundos sobre essa palestra que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu vou deixar na descrição o link dessa palestra, os irmãos que quiserem se aprofundar para tomarem uma decisão consciente, sabendo de benefícios e malefícios, vai estar lá. O que eu acho agora, minha opinião sobre o passaporte da vacina, eu acho totalmente errado, porque nós não devemos impor nunca a força
restringir a liberdade de alguém. Então, eu e você não devemos ter a nossa liberdade restrita por decidirmos fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Até porque é uma coisa que ainda ninguém conseguiu me explicar e eu acho que me parece contraditório. Talvez os irmãos concordem comigo. Se eu estou vacinado, eu posso pegar a doença e transmitir a doença, é como se eu não tivesse. Se eu não estou vacinado, eu pego a doença e transmito a doença, qual que é o mais perigoso? A pessoa que vacinou, que na teoria tem uma imunidade maior, ou a pessoa que não se vacinou? É pra gente pensar, se os dois pegam, se os dois passam, só que um tem uma imunidade mais forte porque foi vacinado, essa pessoa que não foi vacinada, ela só estaria se prejudicando a si mesma por não se vacinar. Então, por que obrigar essa pessoa a se vacinar se ela só se prejudica a si mesma? É uma coisa que devemos pensar, refletir, para tomarmos a nossa decisão conscientemente. Espero ter ajudado os irmãos com relação a isso, que é um tema que está vindo muito à tona. Não se preocupem, que a vacina não é a marca da besta. Se você se vacinou ou não se vacinou, isso não quer dizer nada com relação à sua salvação. Mas a questão da liberdade é extremamente importante para nós, principalmente nos dias de hoje, em que nós vamos ver cada vez mais a nossa liberdade ser restringida, para que em breve surja uma lei que vá nos dizer assim: agora vocês vão ser obrigados a rejeitar a lei de Deus, se vocês quiserem viver em paz aqui nesse mundo. Espero que tenha ajudado alguns irmãos com isso. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem pedidos de oração, deixa nos comentários também. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos, agora que puder, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra, de estudar, Senhor, a Tua vontade para os nossos dias e para nós, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor cuide de nós, que possamos tomar sempre a melhor decisão e que seja de acordo com a Tua vontade, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.